O meu nome é Jaime Espinosa, moro em Imperatriz, no Maranhão, e eu já trabalho como personal trainer e como treinador de alguns atletas já há 4 anos. Hoje, o meu maior público, ele é dividido, né? Vamos dizer assim, militares ou pessoal que faz concurso para carreira policial, né? E a outra metade é voltado mais para estética, hipertrofia, modelamento do corpo, né, vamos dizer assim. É bem misto, principalmente porque os concursos das carreiras policiais têm aberto bastante vaga para o público feminino e tem aumentado bastante a procura do público feminino para estar preparada para esse tipo de teste físico. Bom, antes da mentoria eu tinha bastante insegurança na hora de conectar os treinos, né, principalmente para essa parte do pessoal que é militar, né, esse pessoal que procura a carreira policial. Eu tinha bastante dificuldade em conectar o treino de força com os outros treinos, né, como corrida, natação. Ficava bastante inseguro em fazer essas conexões. E nos meus alunos de academia, tinha bastante insegurança, principalmente na hora da periodização, quando inserir um método avançado, quando seria a melhora para colocar um método naquele treino daquele aluno, principalmente porque às vezes alguns alunos ficam estagnados, né? Você percebe aquela estagnação e você vê que às vezes o treino não está evoluindo como tinha sido o planejado. Percebi essa dificuldade e falei, não, pô, tá na hora de procurar realmente me especializar mais nessa área. Bom, primeiro eu não achei que eu fosse ser aprovado, né? Quem sou eu, né, para conseguir uma vaga, né? Deve ter gente muito melhor do que eu, mais capacitada, que vai conseguir essa vaga, principalmente que o professor deixou bem claro, né, alguns critérios dele, né, para selecionar essa primeira turma. Mas eu já acompanhava o trabalho do professor há bastante tempo. E aí, quando ele lançou, eu falei, não, é esse cara aqui que eu tenho que tentar acompanhar. Eu entrei de cabeça mesmo, não me preocupei com dificuldade e nem com preço, né? Porque, assim, uma mentoria com um profissional igual o Belmiro é muito mais valor agregado do que aquele preço ali que a gente paga para fazer aqueles encontros, né? Para participar daqueles encontros. E principalmente como era uma proposta de uma coisa bem exclusiva, vamos dizer assim, né? Não era uma turma gigante igual a turma outra que eu participei, foi uma coisa muito bem direcionada, então você via que valia a pena. Então eu não tive receio em entrar, eu entrei mesmo de cabeça e estou até agora. Cara, encontro que me virou muito a chave, se eu não me engano, foi o último, né, que o professor pediu para a gente elencar o que a gente tinha tirado de bom da mentoria, o que a gente queria que continuasse na próxima fase. E aí, quando ele propôs essa atividade, que eu parei para pensar, né, foi quando eu vi que o acumulado das duas fases que tinham passado da mentoria tinham transformado completamente a minha maneira de prescrever os treinos para os meus alunos. Eu consegui perceber isso, porque até então não percebia que era uma construção quase que ali quinzenal, que eram os encontros, depois mensal. Então, às vezes, a gente vai acostumando com aquela mudança de mentalidade e não vai percebendo o como que você mudou naquele espaço de tempo, né? E eu mudei completamente a minha forma de pensar na educação física, a forma de prescrever o treino. Então, esse último encontro do ano passado foi onde eu realmente olhei assim, eu falei, cara, não, eu tô pronto, eu tô apto, eu tô bem, então agora eu tenho que partir já para novos projetos. Cara, o grupo de WhatsApp é uma ferramenta sensacional, né? Eu hoje estou acompanhando, tenho uma aluna que ela está grávida, né? E graças ali àquele contato com o grupo do WhatsApp, eu consegui ter vários insights para o treinamento dela, né? E muito ajuda do professor Belmiro também em relação ao network dele, né? Que ele traz isso para a gente na mentoria. Então, ele tem contatos com o professor Jonato, com o professor Alex Sotomayor, com a professora Ingrid, né? No meu caso, particularmente dessa minha aluna gestante, eu fiz contato com o professor para tirar algumas dúvidas em relação ao treino, eu estruturei todo o treino dela, mandei o planejamento para ele e tive a oportunidade dele mandar o treino para a professora Ingrid, né? E receber o feedback dela, né? Então,
Isso é uma coisa que não aconteceria se eu não tivesse ali naquele grupo, né, não tivesse participando da mentoria com o professor Belmiro. A mudança mais drástica no meu dia a dia assim, de profissional foi a segurança. Hoje eu me sinto muito mais seguro para aplicar uma metodologia, aplicar um método, montar uma estrutura de treino, né, planejar um treino, periodizar, né, um treinamento e, e é principalmente essa segurança na hora de falar com o aluno, não, você vai fazer isso e conseguir explicar para o aluno certinho por que ele está fazendo aquilo, para que serve aquele método, o que eu penso na hora que eu estou usando aquele método com ele naquele treino. Então, hoje eu me sinto muito mais seguro quando eu falo. Acho que eu consigo passar uma autoridade melhor para os meus alunos por conta desse conhecimento que eu fui adquirindo com a mentoria. Depois da mentoria, eu consegui fechar todos os horários de personal, né, presencial. E hoje, né, eu não tinha ainda bem estruturado uma consultoria online para a parte de musculação, somente para a parte do TAF militar e dos cursos militares, né? E depois da mentoria eu consegui mais alunos nessa parte militar e vieram muitos alunos de musculação, tanto que eu consegui fechar todos os meus horários hoje de personal são, são preenchidos, né? Não tenho vaga já desde o começo do ano passado e os alunos que vieram ficaram. Né? Eu tive uma aluna que saiu porque, infelizmente, ela mudou de cidade, mas com 2 dias eu consegui outro aluno e já está aí quase um ano também comigo. Olha, de faturamento, contando a parte presencial com a parte online, foi cerca de 40, 45% de aumento total de faturamento, né? Só que eu tive um aumento maior na parte presencial. A parte presencial ali, ela, vamos dizer que ela aumentou cerca de 30, 35% no ticket médio. Para uma pessoa que está em dúvida se entra ou não entra na mentoria, eu posso dizer com total e absoluta certeza. Eu, Jaime, não tenho nenhum arrependimento, né, de ter entrado na mentoria na primeira etapa, de ter continuado na segunda, ter agora continuado para a terceira, porque todas as expectativas que eu tinha em relação a ela foram superadas, né? Eu colhi coisas muito maiores do que eu esperava que eu fosse colher. Então, assim, é um investimento realmente, tem que se pensar assim, justamente para poder valorizar, né, o nosso trabalho e poder fazer com que a gente consiga aumentar, né, o nosso ticket e não ter que aumentar a quantidade de alunos, né? E também a própria mentoria me abriu essa ideia para essa parte de consultoria online de musculação, né? Então, se não fosse a mentoria, eu não ia ter tido essa ideia. Então, se você está com dúvida se entra ou não na mentoria, pode ir, entrar, bota ali como um objetivo e suga bastante, porque também vai depender muito de você. Se interessar, perguntar, estudar, né, correr atrás ali, porque o professor está ali para entregar.